Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele que ouve a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é aquele que a coloca em prática. Foi-nos solicitado refletir sobre o tema mediunidade e espiritismo. Um tema importante, sem dúvida, recorrente na doutrina espírita, sendo inclusive objeto de uma das obras da codificação espírita, o Livro dos Médiuns. Se nós pensarmos nos primórdios da mediunidade, precisamos recorrer ao querido amigo, pesquisador, escritor e orador espírita, Severino Celestino da Silva. Pois o Celestino diz: a mediunidade nasceu com o homem e não sofre influência nenhuma das religiões. Então ele começa com uma frase importante sobre esse aspecto. Nasce com o homem, nenhuma religião é capaz de influenciar a presença da mediunidade na criatura, qualquer que seja a religião. Mas ele diz ainda: a mediunidade não constitui privilégio de ninguém. Então ela tem um caráter absolutamente universal. Pouco importa se é branco, negro, amarelo, letrado, iletrado, rico, pobre, culto, inculto, não. Ela não é privilégio de ninguém. É dom de Deus, como nos fala Paulo na sua carta aos Coríntios. Em todas as religiões e raças, diz o Celestino, existem médiuns, uma vez que ela nasce com o homem. A mediunidade é o principal fenômeno existente na Bíblia. Sem a mediunidade dos profetas, nem haveria Bíblia, afirma o Celestino. Alguém dotado de um profundo conhecimento, inserindo-se entre os maiores estudiosos da Bíblia no mundo. Deus não teria como enviar suas mensagens aos homens. Podemos assim concluir que a mediunidade é um dom de Deus, e a Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos, embora existam pessoas que, por questões de sectarismo religioso e preconceito, não queiram admiti-los, não queiram admitir os fenômenos mediúnicos. É fácil entender, então, que toda a perpetuação destas profecias e o que viria depois já havia sido previsto, profetizado, tal como está no livro do profeta Joel. E com detalhe, Joel viveu 750 anos antes de Cristo. E lá no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 5, está escrito que a profecia que anuncia a chegada dos dons da profecia, ou seja, da mediunidade e do espiritismo, é a seguinte: diz o Senhor, depois disto derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões.
e também derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Então o médium Joel transmite esta mensagem de Deus, informando que o meu espírito, o espírito do Senhor, será derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E que estas pessoas portadoras deste espírito profetizarão. E aí ele diz que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, mas também que os escravos e as escravas receberão essa bênção. Que nós devemos considerar o contexto em que Joel escreveu isso na sua época. Havia muitos escravos entre os povos da terra em função do poderio daqueles povos que eram extremamente conquistadores, muito guerreiros. E eles escravizavam pessoas de várias regiões do mundo. Mas existem outras evidências históricas da mediunidade. Basta que nós consultemos a obra Mecanismos da Mediunidade, da lavra mediúnica do espírito André Luiz e dos médios Chico Xavier e Valdo Vieira, que nós encontramos uma preciosa lição intitulada Mediunidade, assinada por Emmanuel, em 6 de agosto de 1959. E que traça um escorço histórico desta faculdade nos primórdios do cristianismo, nos anos iniciais do cristianismo. E o Emmanuel começa dizendo: a cena nos antiguidade terrestre, com brilhantes manifestações mediúnicas a repontarem da história. Então ele está dizendo, olha, essa questão da mediunidade é mais antiga do que vocês imaginam. E aí ele começa a dar os exemplos. Discípulo de Sócrates, referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Sócrates é um dos precursores, se não o precursor do espiritismo na Terra. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Então o Bruto, vez por outra, tinha encontros com seus desafetos desencarnados, e Plutarco faz esse registro. O Emmanuel diz ainda, em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenada a morrer de fome, passou a viver em espírito, mono e deizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante largo tempo. E ele diz mais, sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, o que costumam chamar de desdobramento, que, salvo o melhor juízo, não é o termo mais correto. Junto de Agripina e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, ali pressagiarem a queda no abismo. Olha que interessante. A mãe Agripina e a esposa Otávia, que foram assassinados a mando de Nero, retornam. Ele sai do corpo, provavelmente no
no seu período de repouso noturno, encontra com elas que avisam para ele que o seu reinado está acabando e que ele cairia em total desgraça. Os espíritos vingativos, diz Emmanuel, em torno de Calígula eram tantos que depois de lhe enterrar os restos no jardim de Lâmia, eram ali vistos frequentemente, até que se lhe exumaram os despojos para a incineração. Calígula foi uma pessoa terrível, sanguinário, violento, sexólatra, de um comportamento absolutamente imoral e uma pessoa amoral. Então ele granjeou muitos inimigos e mandou matar muita gente, pois estas criaturas voltaram depois que ele morreu e ficavam ali nos jardins de Lâmia, onde ele foi enterrado, ficavam ali fazendo a sua festa, entre aspas. Mas o Emmanuel diz, todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascente, com Jesus, o maior médium de toda a história da humanidade. O querido Carlinhos Conceição tem uma música intitulada Quem é Jesus? E numa das estrofes ele diz: quem é Jesus? O médio de Deus, irmão sideral, servo e Senhor consolador dos aflitos, prova inconteste da mediunidade do Pai. E de fato, Jesus é o médio de Deus. Porque o Emmanuel diz, toda passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina, o médium de Deus. E o Emmanuel diz ainda, e continuando-lhe o ministério, ou seja, dando seguimento ao que Jesus fazia, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médios notáveis no dia de Pentecostes, quando associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos de grande cópia, fenômenos físicos extraordinários, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, para israelitas de procedências diversas. Então a gente sabe que as línguas de fogo que apareceram no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam todos fechados dentro de uma casa, e eles começaram a falar em línguas diferentes das suas. E todos se entenderam, todos sabiam o que estavam dizendo. Pessoas que não conheciam a língua que estavam falando, mas que naquele momento, num processo mediúnico, estavam fazendo isso. E aí o Emmanuel diz, desde então os eventos mediúnicos para ele se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta, no caso de Pedro. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Pedro e João fazem isso com aquele paralítico que está na porta da igreja, do templo, né? Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. E aí ele dá um exemplo já depois que Jesus havia desencarnado. Ele diz, um homem objetivo e teimoso quanto Saulo de Tarso desenvolve a clarividência de um momento para outro. Vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recolhe as instruções. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral,
Jesus, condoído, procura Ananias, médium clarividente na aludida cidade, em Damasco, e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa, que iniciava a sua missão evangelizadora, Paulo. E justo Ananias, que tinha pânico, pavor de Paulo, de ser encontrado por ele, porque Paulo mandava matar todos os cristãos novos. E Paulo sabia que Ananias tinha essa faculdade mediúnica. Mas Ananias vai e aceita o pedido de Jesus, recolhe Paulo. Paulo está cego. Ananias vai passar a mão sobre os olhos de Paulo, vão cair aquelas escamas, e Paulo vai então recuperar a visão física. Porque a visão espiritual ele não perdeu mais. E Emmanuel diz ainda, há apenas alguns séculos, vimos Francisco de Assis exalçando-a em luminosos acontecimentos. Lutero transitando entre visões. Teresa de Ávila em admiráveis desdobramentos. José de Copertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII. Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções de sua época. E o Emmanuel prossegue dizendo, compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui, no livro Mecanismos da Mediunidade, colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes, na vida conturbada do mundo moderno. Então, os primeiros momentos foram muito difíceis. E, aliás, se facilidade houve para o entendimento, foi a partir do século passado. Mas todos perguntam qual é o conceito espírita da mediunidade. E eu considero, dos conceitos que eu já li em diferentes livros, em diferentes trabalhos, o conceito de mediunidade feito de maneira mais simples e admirável, na minha modesta observação, é do próprio Emmanuel. Quando ele compara a mediunidade a uma cachoeira. Veja que interessante, ele diz, a cachoeira é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza, destaca-se pela imponência, impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Ora, se as hidrelétricas não são exatamente isto que Emmanuel nos fala. E aí ele prossegue dizendo, assim também é a mediunidade. Como a queda d'água, pode nascer em qualquer parte. Não é para patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erigem
em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Simplesmente magnífico. Esse conceito de mediunidade, apresentado pelo Emmanuel, fazendo uma analogia com a cachoeira. Se a engenharia disciplina a força d'água, a doutrina espírita e o evangelho disciplinam a mediunidade, clareando a manifestação e governando os impulsos. Só a partir deste momento é que a mediunidade, então, apresenta-se como possibilidade de ensinamento, socorro, consolação e bênção. Você há de perguntar, e onde está escrito isso? Na obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Está lá na página 7, cujo título é Palavra do Autor. O autor do texto é o Emmanuel. É fundamental que tenhamos uma visão muito clara a respeito dos médiuns e dos fenômenos mediúnicos, visto que se uma faculdade mediúnica é comum a um determinado número de médiuns, a forma, o nível de captação da mensagem mediúnica pode variar de intermediário para intermediário. Portanto, não há um padrão de manifestação mediúnica. Isso depende muito de cada médium. Isso é muito fácil de entender. Não há dificuldade de entender isso. Por quê? Porque não estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Daí as manifestações mediúnicas serem diferentes entre si. E a gente precisa considerar também que a bagagem das experiências reencarnatórias é diferente entre as pessoas. Cada um de nós tem uma história reencarnatória. Mas existe ainda um grande fator, que é o problema de sintonia entre o médium e o espírito comunicante. Os graus de percepção psíquica também não são iguais. E, por fim, há um elemento também fundamental, que é o esforço individual de cada um, que é variável entre as criaturas. O esforço de cada um querer aperfeiçoar-se moral e intelectualmente. Claro, ao lado do estudo competente do assunto. A mediunidade é uma faculdade plenamente educável. Nós educamos a mediunidade. A gente compreende, então, que a mediunidade não é apenas um patrimônio evolutivo do espírito, esteja ele encarnado ou não. Ela não é só isso. Ela também é uma força, mas é uma força neutra. Uma força neutra apta a elevar ou rebaixar a criatura, de acordo com a direção que se lhe dê, que a criatura der. Ou seja, cada um que detém a faculdade mediúnica é responsável pela direção que essa faculdade vai ter na vida. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas dotadas de excelentes faculdades mediúnicas e que se perderam na prática mediúnica por trilharem caminhos tenebrosos, de exploração, de enganação, de farsa. Sobre o grande benefício da mediunidade para a humanidade, os espíritos Joana de Ângeles e Marco Prisco, através da pena mediúnica de Divaldo Franco, esclarecem na página 30 da obra Luz Viva, mais especificamente no capítulo Ponte Mediúnica, o seguinte: não existisse a mediunidade, inumeráveis problemas seriam insolucionáveis, permitindo que mais graves conjunturas conspirassem contra a criatura humana. Olha que interessante. Se não existisse a mediunidade,
os problemas da humanidade seriam infinitamente maiores. Porque as revelações através da faculdade mediúnica ajudam as pessoas a melhorar, a corrigir-se. E o próprio médium é o primeiro que precisa corrigir-se. E os espíritos dizem ainda, sem ouvir-se, nem sentir-se, a realidade espiritual de que os implementos mediúnicos se fazem instrumentos, certamente graçariam mais terríveis dramas e tormentosas situações injustificáveis. Mas eu quero chamar a atenção para um fato importante. A mediunidade não é sinal de santificação, nem representa uma característica divinatória. Ela constitui apenas um meio de entrar em contato com almas que viveram na Terra. Sendo os médios, por isso mesmo, mais responsáveis do que as demais pessoas. Por quê? Porque eles possuem a prova da sobrevivência que chega a todos, sobrevivência da alma, que chega a todos através dele, por seu intermédio. Então o médium assume um papel importante na comunicação mediúnica. Daí porque ele tem que ter uma conduta moral irrepreensível. Sim, porque é a partir da conduta moral que se fará a sintonia. Alguém com boa conduta moral sintoniza na frequência de espíritos bons, espíritos de luz. No caso oposto, atrai os irmãos das trevas. Diz o Emmanuel, diz Divaldo Franco, o respeito e a dedicação que imponho ao trabalho é que irá credenciá-los, naturalmente, a estima e admiração do próximo, como sucede com qualquer pessoa na mais obscura ou relevante atividade a que se dedique. A sociedade, ela está atenta a esse movimento dos médiuns, ao que eles fazem, como se comportam, o que dizem, o que sentem, para poder, inclusive, acreditar neles. Através do espírito Viana de Carvalho, lá na obra Médiuns e Mediunidades, exatamente na página 9, Divaldo Franco diz: a mediunidade, aplicada para o serviço do bem, pode converter-se em instrumento de luz para o seu portador, o médium, tanto quanto para todos aqueles que a buscam. Então o médium acaba sendo o primeiro grande beneficiado. Não há nenhuma dúvida de que a mediunidade, que promove e eleva a criatura, é a proposta básica do Espiritismo. Ninguém tem dúvida em relação a isso. É por essa razão que o espírito Camilo, através da pena mediúnica do grande José Raul Teixeira, afirma lá no capítulo intitulado Mediunidade e Evolução, da obra mediúnica Correnteza de Luz, que, se por um lado a doutrina esclarece e educa o médium, o Evangelho de Jesus, vivenciado, lhe faculta a reforma moral necessária para ascender aos planos elevados da vida. Olha que interessante. A doutrina faz o papel esclarecedor e educativo do médium. Mas é o Evangelho de Jesus, quando vivenciado, não é o Evangelho conhecido, não é o Evangelho que se lê, mas é o Evangelho que se pratica. Faculta a reforma moral do médium e permite que ele ascenda a planos mais elevados.
E Camilo diz ainda: assim, tendo a mediunidade com o Cristo, objetivo de abrir as portas das percepções gloriosas do infinito, permitindo-se erga a humanidade para os píncaros do progresso, estaremos com seu exercício salutar, impulsionando a nossa e a evolução geral, tão sonhada pelas criaturas. Então a mediunidade com Cristo tem esse papel de abrir essas portas das percepções gloriosas do infinito. E a humanidade, quando chega nesse estágio, nessa fase, então ela se ergue, ela se eleva para os píncaros do progresso espiritual. Progresso espiritual que, em última análise, indica a evolução. A evolução que todo mundo quer, mas que poucos se decidem a conquistar. Sobre a neutralidade da mediunidade, o espírito Viana de Carvalho, lá na obra Médiuns e Mediunidade, na página 39, através da pena mediúnica do Divaldo Franco, diz: a mediunidade em si mesma não é boa, nem é má. Antes, apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem a utilizá-la conforme lhe aprouver, desse uso derivando os resultados que acompanharão o medianeiro até o momento da sua etapa evolutiva no corpo. Se utilizar bem ou se utilizar mal, o médium, o medianeiro, vai carregar este patrimônio enquanto esteja encarnado, até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Tudo que é feito em nome da mediunidade, seja de bom ou seja de ruim, transforma-se no patrimônio do médium e com ele fica até o final. E nós conhecemos inúmeros exemplos de irmãos nossos que equivocaram-se no exercício da faculdade mediúnica que dispunham e tiveram situações de vida muito desagradáveis e sofredoras. Mas é fato que a mediunidade, longe de ser um predicado de destaque ou de orgulho, é uma abençoada oportunidade de servir. A mediunidade foi feita para ser servida. O serviço em favor do próximo é o que justifica a existência da faculdade. E é algo que está confirmado por Divaldo Franco e Raul Teixeira lá na obra Diretrizes de Segurança. Na página 15 tem a pergunta 1, e cuja resposta é a seguinte: a mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus, que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio mediúnico, podemos ter aqui, no plano físico, não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos em encarnações anteriores. Então eu não tenho dúvida que a mediunidade é uma forma de resgate para cada um de nós que tem a faculdade. Ela nos vem como forma de resgate, para que nós possamos, inclusive, evoluir pela quitação desses débitos que nós adquirimos nas encarnações anteriores. É importante a gente recordar que não há uma mediunidade mais importante que a outra. A clarividência não é mais importante que a clareaudiência, não é mais importante que a mediunidade disso, daquilo, psicofonia, de psicografia. Claro que não. Todas são úteis e necessárias.
Portanto, não tem médium mais forte ou mais poderoso que o outro. O Divaldo e o Raul Teixeira, recordando lá o apóstolo Paulo, ele diz: os dons mediúnicos provêm de uma mesma fonte e de um mesmo Senhor. Está lá na pergunta 2 da obra que eu falei há pouco, Diretrizes de Segurança. O Espiritismo nos oferece, a doutrina espírita nos oferece, não apenas através do Livro dos Médiuns, mas também do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa trilogia de obras da codificação, um campo vasto de estudo e de melhoria. Todo aquele que detém a faculdade mediúnica tem um grande compromisso com Jesus. Um grande compromisso com Jesus. Nuns a faculdade é manifesta, noutros não é. Mas aquele em que ela se manifesta não é melhor daquele que não tem a faculdade manifestada, desenvolvida. Muito pelo contrário, aquele que tem assume um compromisso muito grande com a humanidade e consigo mesmo. Você imagina você ter a oportunidade de ter um espírito que lhe dita mensagens e você, com essa faculdade, você então sintoniza espíritos que lhe ditam mensagens equivocadas, falsas, tolas. O que seria da humanidade? Inclusive, ficaria perdida. Há alguma dúvida em relação a tudo que o Chico escreveu pela psicografia? Mais de 530 obras? Nenhuma. Por quê? Porque o Chico tinha todas as credenciais humanas, morais, para exercer corretamente a sua mediunidade. Isso vale também para o Divaldo e para outros tantos médiuns importantes que nós temos aí. Eu digo importantes porque eles servem de referência para nós. Agradecendo o carinho da atenção de todos e desejoso de ter contribuído para a compreensão desse importante tema, eu estimo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.